Bom dia a todos. Hoje é a professora Rosana que vai falar conosco sobre a abordagem prática da infertilidade conjugal. Obrigada, Rosana, pelo tema e pela disponibilidade. Eu vou usar esse daqui, Silvana. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Então, eu vou tentar falar rapidamente para vocês sobre uma abordagem prática da infertilidade conjugal. E, para começar, a gente precisa definir, né, o que é a infertilidade. Então, a infertilidade, segundo as sociedades, né, é um casal que não atingiu concepção dentro de 12 meses de atividade sexual regular, né, com coito desprotegido. Então, se não teve gestação nesse período, nós podemos caracterizar o casal de um casal infértil, né? Eu trouxe esse diapositivo que eu acho bastante interessante. Nós vamos iniciar e terminar essa fala falando desse tópico, né? A importância da idade na capacidade do casal engravidar, né? Principalmente da mulher. Então vejam vocês um diapositivo aqui da internet, né? Mostrando que mulheres que têm menos de 35 anos, a chance de gravidez, se o casal não tem nenhum problema, é cerca de 25%. E essa taxa vai caindo conforme passa a idade da mulher. Então, em torno de 30 anos, 20%, depois dos 35 anos, 15%, chegando aos 40 em 10%, 42 a 5%, e acima de 45 anos, então a chance que o casal tem de engravidar, se a mulher tem mais de 45 anos, é de apenas 1%, né? E lembrando que uma taxa de fecundidade mensal, então, ela é em torno de 20%, né? Mas isso é muito dependente também da idade. Então, vamos lá. Então, quando investigar, se a mulher tem mais que 35 anos, então a gente tem que ser mais ativo. Então, se ela tem 1 ano de coito regular sem proteção, e se tem principalmente mais que 35 anos de idade, nós precisamos fazer uma propedêutica mínima para instituir uma orientação e um tratamento para esse casal. Existem outras indicações. Então, por exemplo, a história de ciclo menstrual irregular. Então, se a mulher não está ovulando, não tem como engravidar. Uma suspeita ou história prévia de endometriose, principalmente grau 3 e 4. Doença tubária ou uterina suspeita ou mesmo confirmada. E o parceiro também. Lembrar que a infertilidade ela é conjugal. Então, se o parceiro sabidamente ou tem uma suspeita de uma subfertilidade, porque teve uma criptorquidia bilateral, foi submetido a uma quimio, uma radioterapia, teve trauma, infecção, ou mesmo, né, quando o casal questiona a fertilidade masculina, então nós precisamos estar investigando, não precisamos esperar esse período de 1 ano. Para isso, né, a sociedade americana, então, ela tem como conduta mínima de infertilidade conjugal a análise desses 3 tópicos, né, que é bastante didático, facilita muito a abordagem nos consultórios. Então, a história reprodutiva e a análise do sêmen é um item importante. A história reprodutiva e a avaliação da ovulação também é outro item importantíssimo. E, para finalizar, se o trajeto está livre. Então, a gente precisa avaliar a permeabilidade tubária. Então, temos que ter óvulo, espermatozoide e um local para onde eles se encontrarem, tá? Então, como nós vamos fazer essa análise mínima? Então, nós precisamos, para o sêmen, a análise do espermograma. Então, não basta ter um bom desempenho, precisa analisar a qualidade do espermatozoide. Então, a coleta tem padronizada, tem que ser por masturbação, né? Uma abstinência de 2 a 5 dias, no máximo 7 dias, senão nós podemos ter uma alteração da qualidade do espermatozoide. Tem um estudo recente, né, que mostra que a abstinência de apenas 1 dia também é bastante adequada, talvez a mais adequada para análise de sêmen, mas a Organização Mundial da Saúde preconiza 2 a 5 dias. Se o exame está normal, o resultado está confiável. Se o exame tem alguma alteração, nós precisamos repetir essa amostra, essa interpretação, com intervalo superior a 90 dias. O espermograma, então, tem os critérios já definidos pela Organização Mundial de Saúde. Vejam vocês que a atualização foi feita em 2009, então prestem bastante atenção quando vocês forem interpretar exames dos laboratórios para ver se está sendo utilizada essa classificação mais recente. Isso é bastante importante. Para avaliar a mulher, então, a ovulação, é muito importante a história, né? Então, a história de ciclo menstrual regular,
dor da ovulação, ou então presença de muco no meio do ciclo, sintomas de síndrome pré-menstrual, são todos indícios que essa paciente está ovulando, né? Então, a mulher, a história clínica para falar de ovulação, ela é bastante rica. No entanto, se vocês quiserem confirmar, a sociedade americana, né, sugere confirmar com a dosagem de progesterona em torno do 21º ou 23º dia do ciclo, que vai confirmar, então, se realmente teve ovulação, mas isso não define qualidade de ovulação. Falar que determinado nível quer dizer que ela ovulou melhor, isso não é verdade, tá? Apenas confirma que ovulou. A propedêutica mínima, né, da Sociedade Americana não fala em ultrassonografia, mas nós sabemos que a previsão da ovulação ela é bastante fidedigna com a ultrassonografia, então isso é uma ferramenta que os ginecologistas utilizam muito, porque o crescimento folicular, né, ele pode ser documentado pela ultrassonografia, então nós podemos ver folículo de tamanho, né, pré-ovulatório, ou mesmo presença de corpo lúteo. O endométrio também pode ser documentado pelas suas características, pela espessura, pela ecogenicidade, e nós podemos saber, em função disso, se a paciente está ovulando ou não. Então, é uma ferramenta que nós utilizamos muito na nossa prática. Além disso, a ultrassonografia tem essa possibilidade de nos falar sobre reserva ovariana. Então, a reserva ovariana ela pode ser evidenciada através da contagem desses pequenos folículos, que nós chamamos de folículos antrais, que são folículos de 2 a 10 milímetros, medidos em torno do ciclo menstrual. Então, isso pode nos dar uma noção de reserva ovariana, porque nós temos aqui, né, retratado nesse diapositivo mulheres com índice de massa corporal normal, e nós vemos assim, diferentes tipos de reserva ovariana. Então, o biotipo da paciente não atesta a reserva ovariana, né? Se a gente for ver isso de uma maneira melhor, o que nós podemos ver é que a contagem de folículos antrais, elas pode nos dar a seguinte informação. Vejam vocês aqui, esse é um ovário normal, tem uma contagem de 9 folículos, então, acima de 7 até 20, nós chamamos de uma reserva ovariana normal. Uma paciente que tem uma contagem acima de 20 folículos antrais é uma paciente que tem uma reserva exagerada, será aquela paciente de altíssimo risco para a indução da ovulação, que a gente tem que tomar muito cuidado com a dose de medicação que a gente vai usar. E aquelas pacientes que têm menos de 7 folículos antrais são aquelas pacientes que têm uma baixa reserva ovariana, então são pacientes que vão ter um desempenho assim, de recrutamento folicular mais pobre, tá? A contagem de folículo antral, ela não é a única ferramenta que nós temos para avaliar a reserva ovariana, é uma delas. Lembrando, né, que um folículo antral entre 2 a 10 milímetros, ele iniciou o seu desenvolvimento, né, através do crescimento de um folículo primordial, levou um tempo aqui, cerca de 60 dias para isso acontecer, mas nós, de uma maneira didática, né, falamos que o ciclo menstrual começa aqui, no período menstrual, onde esse folículo vai levar cerca de, em média, 15 dias para acontecer a extrusão, né, do óvulo e a ovulação. Na realidade, por que a gente fala que aqui começa o ciclo menstrual? Porque a partir desse momento, que nós temos então esses folículos antrais nesse tamanho, 2 e 10, né? Eles estão aí no ciclo 5 da fase de desenvolvimento, que eles passam a sofrer a ação das gonadotrofinas, né? Que são aqueles, o LH, o FSH, e vai então ter, onde nós conseguimos atuar, onde a gente sabe bastante sobre fisiologia. No entanto, essa parte prévia aqui, nós não temos esse conhecimento, tá? Então, outras maneiras de a gente avaliar a reserva ovariana seria também a dosagem do hormônio antimileriano, que é produzido aqui pelas células da granulosa, e à medida que o folículo vai chegando nesse estágio, a contagem de hormônio mileriano, ela tem um determinado valor, a literatura fala acima de 1, é uma reserva boa, outros falam acima de 0,7, e quando nós temos, então, nesse período, uma contagem de hormônio antimileriano baixa, abaixo de 0,7, abaixo de 1, quer dizer que nós temos poucos folículos produzindo esse hormônio, né? Então a reserva está diminuída.
O problema do hormônio antimileriano é que os kits não são muito uniformes, então isso tem dificulta um pouco. Nós temos o hábito de fazer a contagem de folículos antrais, porque é uma ferramenta que a gente tem no laboratório, bons ultrassonografistas, então essa medida tem sido bastante fidedigna, mas ambas são muito boas. Temos outras, podemos dosar inibina B, podemos dosar estradiol. Se a inibina B estiver baixa ou mesmo estradiol baixo, quer dizer que temos pouca produção desses hormônios pelas células da granulosa, consequentemente teremos também um FSH elevado, todos eles assim denotando uma baixa reserva ovariana, tá? Mas o que nós encontramos na literatura é que esses dois são o padrão ouro, antimileriano e contagem de folículo antral, ambos assim com a fidedignidade considerável, né? Sensíveis e específicos para essa avaliação. E para a gente avaliar tuba, né? Para a gente avaliar fator tubário, se a paciente não tem nenhuma comorbidade, ela não teve infecção, cirurgia, não teve história de preguiça ectópica ou mesmo de endometriose, nós podemos fazer a esterossalpingografia. O que é a esterossalpingografia? Então, é uma radiografia onde você vai injetar um contraste radiopaco para a cavidade uterina, então vai contrastar a cavidade e mostrar para nós a permeabilidade tubária. Então, é um método bastante interessante quando a gente não tem suspeita, então, de nenhuma comorbidade. O problema é que algumas vezes ele pode dar um falso resultado, mas deveria ser sempre um exame de primeira escolha. Quando nós temos alguma alteração, que nós podemos ver isso aqui, vejam aqui, essa paciente não foi contrastada as tubas, então ela tem uma obstrução tubária bilateral, e nós podemos observar um canal endocervical dilatado, irregular, bastante diferente desse, né? Então provavelmente uma cervicite deva ter sido a causa dessa obstrução tubária. Quando nós temos, então, comorbidades, nós temos que oferecer a laparoscopia. Então, a laparoscopia, ela permite que a gente também avalie a permeabilidade tubária através da injeção de contraste, pode ser azul de metileno, rifocina, pode ser mesmo soro fisiológico, e permite também que a gente avalie a cavidade peritoneal, a detecção de endometriose ou o exame de padrão ouro para endometriose, né? Lembrar também do fator corporal, né, que algumas vezes ele pode impactar na fertilidade da paciente. No entanto, dentre essas principais doenças que acometem o útero, né, leimioma, pólipos, malformações, as sinéquias são aquelas que mais levam a dificuldade para a gestação. Essa precisa ser resolvida, porque ela vai dificultar a implantação do embrião. Pólipo, leiomioma, mesmo malformação, ainda há evidências, assim, não existe forte evidências que realmente tem uma relação causa e efeito, né? No caso dos miomas, principalmente o mioma subseroso, submucoso, né, ele pode dificultar a implantação do embrião. Os pólipos, né, quando muito extenso, também podem levar a funcionar como um corpo estranho. Dentre as malformações, as únicas que a gente que tem algum benefício seria o septo, seria uma maneira de você abordar sem grandes repercussões e trazer um benefício, e essas outras malformações, não existe nenhuma evidência que isso melhore, sim aumente o risco de complicações no ciclo grávido puerperal. Novamente, a ultrassonografia é de grande valia para que a gente possa, avaliar essas alterações do corpo uterino. Então, a ultrassonografia deveria ser o screening. Se o endométrio estiver alterado, cabe então uma esteroscopia. Não há evidência científica hoje que a esteroscopia traga benefício na avaliação da infertilidade, a não ser que você tenha alguma alteração, no caso um endométrio alterado, para que você faça uma avaliação melhor. Malformação uterina, também a videolaparoscopia ou exames de imagem mais específicos, como ultrassom 3D e a ressonância nuclear magnética, também trazem informações bem importantes para isso. Uma dosagem hormonal que a gente habitualmente avalia ao infértil, independente da irregularidade menstrual, é o hormônio tiroidiano. Então, nós seguimos a recomendação da Sociedade Americana
se o ideal seria um TSH abaixo de 2,5 milunidades por ml. Caso esteja acima disso, nós dosamos a anti-TPO e a antitireoglobulina e considera o tratamento com levotiroxina se houver anticorpos presente o TSH maior que 2,5 ou independente dos anticorpos se o TSH estiver acima de 4. Né? Então, nessas situações, a gente faz o tratamento antes de fazer essa paciente engravidar, de instituir o tratamento. Outra pergunta que a gente sempre vê abordado é em relação à pesquisa de trombofilias em mulheres inférteis. Né? Então, para isso eu trouxe um estudo, um trial, né, que saiu publicado ano passado, com um número grande de casos, onde fizeram pesquisa de diferentes fatores aqui que avaliam as trombofilias, e foi mostrado que não há sensibilidade e especificidade para nenhum deles. Ou seja, avaliar a trombofilia em mulheres inférteis não tem indicação. Tá? Existe uma dúvida na literatura em relação à esterilidade sem causa aparente, que é aqueles casais que você institui uma propedêutica que não encontra nenhuma causa, então você chama isso de esterilidade sem causa aparente, cerca de 10% dos casais. Alguns estudos com casuística pequena questionam essa possibilidade, mas precisa ainda de estudos bem delineados para que a gente possa responder essa importância, e até o momento não há recomendação nem nessa causa de infertilidade para fazer essa pesquisa. Tá? Estamos com problema aqui de funcionamento. A investigação genética, né? Então, para quando a gente deve fazer um cariótipo para analisar alterações cromossômicas numéricas e estruturais? Nas mulheres, quando há antecedente de doença de transmissão genética familiar ou no aborto de repetição. Para os homens, também o cariótipo para caso de azospermia não obstrutiva ou oligospermia severa, quando eles têm menos de 1 milhão por ml de espermatozoide. Podemos também fazer a microdeleção do cromossoma Y para avaliar as regiões A, B e C, principalmente em casos de oligospermia severa. E o gene, né, da fibrose cística para casos de azospermia não obstrutiva. Então, essas são as indicações de investigação genética, não tem sido rotina, né? Embora seja algo que a gente questiona bastante, né, se não deveríamos fazer para todos, mas não tem evidência científica para isso, ou dados que suportem. Fragmentação de DNA espermático também tem sido uma maneira de você avaliar a qualidade dos espermatozoides, mas não tem sido mostrado o impacto disso para os tratamentos, então não se faz de rotina. E aquele teste pós-coito, também chamado Sims-Horner, né, que é uma interação do esperma no muco para ver se tem alguma incompatibilidade, atualmente está completamente em desuso. Né? Então, uma das mensagens que eu queria trazer para vocês é isso, que realizar uma propedêutica básica do casal, infértil, antes de instituir qualquer propedêutica, é fundamental. E nós devemos individualizar a complementação diagnóstica, por exemplo, realizar a esteroscopia ou laparoscopia frente à individualização. Tá? E rapidamente eu queria comentar com vocês uma abordagem assim, como induzir ovulação num consultório. O que a gente pode fazer de simples, de prático, né? Para quem que a gente pode indicar um tratamento simples no consultório com indução da ovulação? Para quem não ovula, para quem tem uma subfertilidade, mas tem pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis por ml, e quem tem a esterilidade sem causa aparente, que a gente não está encontrando nenhuma causa, né? Então, a indução da ovulação é feita para coito programado, então nós vamos programar o dia correto da paciente ter relação sexual para aumentar a probabilidade de espermatozoide e óvulo se encontrarem, ou colocar o sêmen dentro do útero. Técnicas de reprodução assistida, elas devem ficar para um tratamento mais especializado, para quando estamos falando de outras causas de infertilidade e abordam, então, tem uma outra visão, né? Lembrar que hoje já tem mais de 6 milhões de crianças nascidas vivas com essa técnica, mas não vai ser o nosso assunto. O nosso assunto seria coito programado, né, que é principalmente para fator ovulatório, e a inseminação intrauterina para aqueles casos de fator masculino leve, para fator ovulatório ou cervical, endometriose mínimo leve e a esterilidade sem causa aparente. Para inseminar, colocar o sêmen dentro do útero, gente, a gente precisa prepará-lo, tá?
Porque o espermatozoide, quando ele cai na vagina, ele passa pelo muco cervical, ele sobe a cavidade uterina até ele chegar lá na trompa para encontrar o óvulo. Quando ele faz esse trajeto, essas substâncias que estão na cabecinha do espermatozoide, quando ele sai do epidídimo, no ejaculado, elas precisam ser liberadas, né, para que ele esteja capacitado a fazer esse procedimento. Então, quando a gente vai pegar um sêmen do ejaculado e jogar dentro do útero, a gente tem que simular isso daqui. Então, a gente faz isso em laboratório, por isso é a capacitação que vai ser liberar essa membrana plasmática, né, para que essas enzimas aqui sejam mais facilmente, exerçam sua ação no óvulo, tá? Então, e nós temos que induzir a ovulação, seja com, o que a gente utiliza mais são essas duas drogas, citrato de clomifeno, inibidor da aromatase. Então, como nós utilizamos? Habitualmente, no início do ciclo menstrual, então, por exemplo, citrato de clomifeno entre o 3º e o 7º dia, ou do 5º ao 9º, geralmente no máximo 3 comprimidos, nós temos o hábito de usar até 100 miligramas dia, apenas 2, tá? É uma droga antiestrogênica, então o que ela faz é fazer com que o sistema nervoso central e hipófise entenda que nós estamos com hipoestrogenismo no início do ciclo menstrual e libere uma onda de FSH para fazer o recrutamento folicular. Ou então nós podemos usar o letrozol, desculpa ter desfigurado aqui, do 2º ao 5º dia, geralmente a gente utiliza, ou do 3º ao 7º. Os comprimidos do letrozol, que é o inibidor da aromatase, tem 2,5 miligramas, podemos usar 1 ou 2 no mesmo período. Nesse caso também inibe a aromatase, faz um hipoestrogenismo, então o sistema nervoso central lê que está faltando estrogênio, libera uma onda de FSH. Por isso eles precisam ser utilizados no início do ciclo menstrual, tá? Então, principalmente mulheres anovulatórias, vai desencadear uma ovulação, habitualmente 7 dias depois as mulheres ovulam. Lembrar que a ovulação, o óvulo vai estar apto à fertilização bem menos de 24 horas. No laboratório a gente observa que isso leva mais ou menos umas 6 horas. E o espermatozoide tem uma vida média de 48 a 72 horas. Então, se ela ovula em torno de 7 dias depois da suspensão da medicação, nós devemos ali, pelo 5º dia, estar orientando esse casal a ter relação sexual para quando o óvulo estiver na trompa, o espermatozoide já está ali esperando por ele, né? Se quisermos confirmar se isso está funcionando, 7 dias depois da provável ovulação, a gente dosa uma progesterona e 7 dias depois o HCG. É a famosa regra dos 4-7. Aí vocês poderiam me perguntar, tem que fazer ultrassonografia ou não, né? Então, a gente habitualmente sugere que o primeiro ciclo se monitorize com ultrassom para ver, no caso do citrato do clomifeno, se não teve um efeito adverso no endométrio, se o endométrio não ficou hostil, e se realmente houve ovulação, tá? Essas duas drogas, citrato de clomifeno e inibidor da aromatase, não costumam fazer hiperovulação, então são bastante seguras. E 80% das vezes consegue recrutar apenas um folículo, tá? Uma pergunta se monitorizar com ultrassom, para saber exatamente o dia, por exemplo, usar um HCG para desencadear o pico da ovulação, aumenta a chance dessa paciente engravidar? Então, existe já um estudo da Cochrane que mostra que não há melhora em nenhum dos parâmetros, taxa de gravidez, nascido vivo. Então, monitorizar com ultrassom não melhora a taxa de gravidez. Assim como usar HCG não aumenta a taxa de gravidez, tá? Então, aí vocês podem ficar livres para fazer essas opções. A facilidade do HCG é que você consegue orientar melhor o casal, mas para você usar HCG você precisa fazer ultrassom. Então, isso tudo a gente tem que pesar com a nossa paciente. Usar letrozol ou citrato de clomifeno. Então, isso é um estudo recente de um grupo, né, que estuda bastante essas drogas e paciente especial com síndrome de ovário policístico, que é a maior causa de anovulação, e observaram que os resultados com letrozol foram superiores ao clomifeno em relação à taxa de nascido vivo na população geral e subdividido por índice de massa corporal. Vejam vocês que o letrozol foi superior em todas as análises, né? Qual o problema do letrozol? O letrozol ainda é off-label. Se vocês forem ler na bulinha, está escrito que ele pode trazer malformação, então ele não está indicado para isso. Embora a maior parte dos estudos mostram que isso não é verdade, que o índice de malformação ele é parecido com a população normal, mas ainda
o laboratório mantém essa indicação, essa recomendação no bular. Então, a gente precisa orientar a paciente sobre esse dado, né, para que ela concorde conosco e a gente lance mão dessa medicação. Uma vantagem dele também é que ele não interfere com o endométrio. Então, a gente não vai ter um endométrio hostil, porque não é um antiestrogênio, né, não vai ter essa ação no endométrio, tá? E a gonadotrofina, já a gente usa baixa dose, geralmente no início do ciclo, pode associar ao clomifeno ou ao letrozol. Mais uma vez, usando gonadotrofina, nós precisamos da monitorização com ultrassom, porque nós podemos ter um recrutamento exagerado, tá? Ou então podemos usar só gonadotrofinas, a gente usa de 37,5 a 75 unidades dia, habitualmente a gente usa de 50 a 75, mas às vezes a gente usa em dias alternados, isso depende da reserva ovariana, da idade da paciente, do índice de massa corporal e da experiência de cada um, tá? Mas sempre com ultrassonografia. Cuidado, porque 3 ou mais folículos pode ter uma gestação múltipla, né? Então, nessas situações, a gente sempre suspende o coito ou vai para a fertilização in vitro. Número de tentativas, para finalizar, a gente, no máximo, de 3 a 6 ciclos, tanto para coito programado, quanto para inseminação intrauterina, porque isso é bastante desgastante para o casal, não fazer, ter relação com o dia correto, a frustração com o resultado de gravidez, então a gente tem que ter esse olhar assim, acolhedor para as pacientes, e essa indicação não é à toa, vejam vocês aqui, os melhores resultados de inseminação foram com 3 ciclos, com 6 ciclos apenas nos casos de fator ovulatório, né, que aumenta as chances de gravidez, e idade, né? Vejam vocês também que os melhores resultados de taxa de gestação foram com as mulheres que tinham menos de 30 anos de idade. Então, a gente volta para aquele diapositivo que eu introduzi a aula, né? Que tanto a gente fazer tratamento como na mulher que não tem nenhum problema, a idade ela é um norteador de taxa de gravidez, né? Finalizando mesmo, esse é um dado do nosso serviço, que está sendo publicado agora. Nós analisamos 237 ciclos de inseminação intrauterina nos últimos 5 anos e o único dado que deu uma correlação positiva de gravidez foi a idade, né? Então, mulheres mais jovens engravidaram mais que as mulheres que tinham idade um pouco mais avançada. Concentração de espermatozoide, isso não impactou no resultado de gravidez, né? Então, mostrando que o principal marcador de reserva ovariana de taxa de gravidez chama-se idade, tá? Então, e taxa de gravidez com inseminação intrauterina, gente, é em torno de 14%, tá? Então, não é um índice até um pouco inferior da população normal, aqui está em geral. E vejam vocês que mesmo fertilização in vitro, que tem um resultado médio de 40%, ele também é escalonado por idades, né? Então, novamente, fazendo assim, uma sobreposição naquele diapositivo inicial. Então, idade, fertilidade é um problema de saúde pública que todos nós devemos estar cientes e saber orientar nossas pacientes sobre esses resultados. Então é isso, muito obrigada. Vou deixar essa aqui.